Vamos para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, leremos 8 e 9. Depois iremos para Romanos 10, 13, 14 e 15. Atos 1, 8 e 9 diz, tão conhecido: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Vamos ler aos Romanos, capítulo 10, vamos ler 13 a 15. Aos Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti. É um culto para a Tua glória, inspirado pelo Senhor. Confirma agora todo e qualquer impedimento destruído em nome de Jesus. Confirma agora mesmo a porta da palavra aberta. E confirme agora mesmo que sejam anunciadas tão somente as Tuas palavras. Opere, renove, aviva, opera as obras graciosas e gloriosas que só o Senhor tem poder. É a nossa oração, repreendendo todo o mal e declarando o domínio do Teu Espírito perfeito, completo e total na minha vida, na vida do meu irmão e minha irmã, nesta casa, nesta obra e tudo que se refere em nome de Jesus. E quem concorda, dê glória a Deus e tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, olha o tema nosso nesta noite. Deus te chama para ingressar na maior de todas as obras. Deus te chama para ingressar na maior de todas as obras. Quando nós olhamos, lemos o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós podemos entender muitas coisas, mas para o tema que Deus tem nos dado, eu quero aqui destacar, quando ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o poder do alto, vocês serão cheios. E quando ele diz isso, ele não diz para os apóstolos, ele diz para todos os discípulos, todos os interessados. E aproximadamente 120, quando se lê 2, de 1 a 4, de 1 a 11, de Atos dos Apóstolos, capítulo seguinte, vamos ver que aproximadamente 120 vão receber esse poder. Mas depois aproximadamente 3.000 também vão receber esse poder. E depois o número vai para aproximadamente 5.000 que vão receber. Depois você vai ler que em Atos 4 o Espírito é derramado sobre todos. E nós vamos ler em Atos 19 que todos novamente vão ser cheios. E quando Pedro se levanta para pregar a palavra em Atos 2, Atos 3, a pregação também, ele diz que essa promessa, ela diz respeito a nós e a todos quantos o Senhor chamar. É a nós, aos nossos filhos, aos escravos, a promessa é para todos. Então a primeira coisa, isso aqui é para todos,
irmã Shirley, é para todos. E aí, segunda coisa para destacar dentro do tema, é que todos se tornariam testemunhas. Todos se tornariam mártires. Martirel, que é a palavra para Marte. Alguém que agora será tanto de Deus que estará disposto até morrer por ele. Então esse poder é para todos. E o que mais destaco no texto? Que é para ir até os confins da terra levando esta palavra. Levando este Salvador. Pregando este Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura, diz o Senhor. Então, o nosso chamado principal, queridos, dentro do texto que lemos, tem um outro que eu vou falar e destacar aqui, é para ingressar na maior de todas as obras. Levar esse Deus de fé, esse Deus de esperança, esse Deus libertador, esse Deus curador, esse Deus que sabia que estávamos condenados à ira futura, mas agora há uma solução para nós, há uma solução para os perdidos, há uma solução para aqueles que estão com os nomes escritos no livro da morte. Tem alguém que quer apagar o seu nome do livro da morte, do livro da condenação, e escrevê-lo no livro da vida, no livro dos salvos, no livro cujos nomes, aleluia, serão garantia, aleluia, de salvação eterna. Alguém está entendendo? Está prestando atenção? Meus irmãos, essa é a maior de todas as notícias. São as chamadas Evangelion, no grego, que é o Evangelho, que quer dizer boas novas, aleluia. Há salvação para toda a humanidade, há libertação para toda a humanidade, há um escape para cada alma sofredora. Há um Deus que entra na alma humana e arranca a depressão, e arranca o mal. Há um Deus que entra nas vidas e arranca os demônios, e arranca os vazios, e muda as histórias. Há um Deus que nos enche da sua paz, da sua alegria, da sua salvação. A notícia é boa. A notícia é boa. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como irão, como pregarão se não forem enviados? Quando eu leio aos Romanos 10, 13 a 15 especificamente, eu entendo que Deus está como que, e a linguagem que é na teologia é antropopatismo e antropomorfismo, para a gente, quando atribui a Deus certas coisas humanas, só para a gente entender, porque Deus não é pego de surpresa. Então, eu vejo aqui Deus desesperado e super preocupado. Como ouvirão se não há quem pregue? É como se uma pessoa com câncer estava agora a ponto de morte e a cura está ali na faculdade. Mas como que ela vai à faculdade se não há quem diga? Como alcançaremos a salvação se também a pregação não for a bíblica? Porque a pregação bíblica é que todos estamos condenados, mas há um Salvador. Que nós somos dignos de morte e a condenação é no inferno, mas há um Salvador. Para desejar um Salvador eu tenho que me sentir perdido.
Para desejar alguém para perdoar meus pecados, eu tenho que me sentir pecador. E a mensagem tem que revelar: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas há um Salvador, há um Salvador, há um Salvador. Não é uma igreja que liberta, não é uma sociedade que liberta, não. É um Salvador, há um Salvador. O nome dele, Jesus Cristo. Ele venceu por nós, ele aceitou o seu chamado e cumpriu. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele é sumo sacerdote por excelência. Ele está à destra do Pai. Ele intercede por nós em todo o tempo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Por quê? Porque só ele pode perdoar os pecados e nos levar ao encontro do Senhor. Nós ouvimos isso hoje de manhã. Agora, irmãos, por isso que o chamado é universal nesse tempo. É para todos nós. Não se precisa, embora seja bom, se alguém vai ao seminário, à faculdade de teologia, etc., desde que seja com professores piedosos e que seja uma teologia saudável, é muito bom isso, mas não precisa ir para a faculdade para anunciar o Salvador. Percebam que Jesus colocou um critério aqui antes de ser assunto aos céus. Foram as últimas palavras de Jesus. O versículo 9 diz isso. Jesus disse: vão para Jerusalém, esperem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus não disse: vão para a faculdade, vão lá para os pés de rabinos e vão entender isso. Não, ele disse: vá para o cenáculo, eu vou encher vocês de poder e é o bastante. E vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Deus chama todos os leigos. Deus chama pessoas que não sabem ler, que não sabem nem falar direito às vezes. E Ele dá poder, e Ele capacita, Ele dá unção, Ele levanta, Ele usa. Os primeiros cheios aqui, a maioria de galileus, que na época chamados, nós poderíamos dizer, para contextuar e você entender, que eram os matutos, as pessoas do campo. Aleluia. Por isso, mas eles estão falando a nossa língua? Sim. O nosso Deus nos encheu, o nosso Deus nos escolheu, o nosso Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Ele escolhe as pequenas, para confundir as grandes. Não são muitos os sábios deste mundo que Deus escolheu. Ele escolheu as coisas insignificantes até, mas encheu e está envergonhando as que são. Aleluia. Então, agora, eu estou cumprindo o meu chamado. Você está cumprindo o seu chamado, ou só está cuidando da sua vida? Nós estamos vivendo num tempo de colapso. O mundo está em colapso. Os moradores estão em colapso. As famílias estão em colapso. Os sentimentos e emoções estão em colapso. E é diferente. Emoções são reações físicas e rápidas a estímulos. Mas os sentimentos são experiências mentais mais duradouras e complexas, baseadas nas emoções. Escute, as máquinas evoluíram e os seres humanos involuíram, estão em declínio. Máquina se cura com ferramentas e resets. Seres humanos somente com um Salvador que pode mudar essas vidas. Estamos num tempo que é o tempo mais importante para se pregar a palavra como ela é. A palavra de Deus deixa claro que nos últimos dias nós veríamos coisas absurdas como estamos vendo. Lá no mundo, as injustiças, os homens maus tendo suas posições, as suas narrativas de trevas, etc. Dentro da igreja, os amantes de si mesmos. Aqueles que olham para si e atendem às suas vontades, as suas concupiscências.
Escolhem até doutores e mestres para si, para que preguem segundo os seus desejos do coração. E não admitem pessoas que ministrem para tirá-los do conforto em que estão e se encontram. Nós estamos em colapso dentro das igrejas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriou. Não há uma preocupação, não há uma preocupação com o outro, mas comigo se eu estou bem. A coisa é para mim. Por isso, homens egoístas, dissensores, cheios de confusões, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos num declínio. As igrejas estão esfriando, não no sentido de outras coisas que trazem benefícios para si, mas quando se fala, há um missionário para ir? Você dedicou seus filhos às missões? Você comprou uma Bíblia boa para o seu filho? Você é ofertante de missões? Você é fiel, dizimista e ofertante? Olha, Deus vai fazer do seu filho um médico abençoado, pós-graduado, e ele vai... Olha, Deus quer o seu filho para ganhar almas. Ah, sofre demais, pastor. Ah, não sei não, hein? Nós estamos vivendo num tempo da morte espiritual. Capítulo 3 de Apocalipse, 13 a seguir, revela a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que se sente bem, é uma igreja em si mesmada, e acha que está tudo resolvido, e que está tudo bom demais, e que nós não temos falta de nada. Só que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo que alguém ouça a sua voz, mas eles não sentem falta. Jesus está fora e eles não sentem falta. Jesus está do lado de fora e eles pensam que está tudo bem. É uma igreja morna, é uma igreja que diz-se rica e abastada, mas que Jesus revela a verdadeira identidade daquela igreja que estava bem confortável, que estava muito bem, que não tinha falta de nada. Jesus diz: tu és pobre, cega, miserável e desgraçada. E Jesus ainda fala algo pior: eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, porque não é quente, não é frio, és morno, é meio termo. E alguém possa talvez perguntar: mas pastor, eu não sou assim. Você faz parte da igreja? Você está nas reuniões do seu departamento? Você está nas orações que a sua igreja levanta? Você ama os seus irmãos e perdoa os que erram? Você se sente cobrado a fazer algo mais para Deus? Porque senão a morte está aí. Enquanto você termina de assistir o jogo para vir cultuar a Deus, pelo amor de Deus, não há amor. O amor de Deus e a presença de Deus em nós nos faz priorizar Deus de fato. Por isso, meus irmãos, nós nesta noite fomos convocados para o culto do chamado. É vida ou morte, ou nós nos levantamos ou não viveremos. É hora da igreja chamada se levantar. Está escutando, adolescente? Olha para frente e entenda: vocês têm um futuro glorioso, cheio de unção e de Deus, se andarem com Deus.
parar de dar desculpas, parar de brigar com papai e com mamãe, parar de dizer que a vida é ingrata e começar a louvar e adorar o Senhor e ter experiências com Ele. E vocês adolescentes poderão ser cheios como o adolescente Daniel foi, como o adolescente que seguia a Deus lá na casa de Naamã e foi cheia do Espírito Santo e usada. É hora de tomar decisões. O nosso chamado é para Deus e nele vamos andar e caminhar. Escute, nós temos vários chamados na Bíblia. O diácono Marcondes leu aqui 1 aos Coríntios 7:20. Aquele lá está falando do chamado do casamento no contexto. E Deus disse que independente de como se encontravam, que permanecessem da forma que foram chamados, do momento que aconteceu o chamado. A palavra de Deus, irmãos, revela chamados específicos, mas o principal chamado, para nós entendermos que Deus não quer que tenhamos antes que sejamos. Primeiro é ser, depois é ter. Por isso muitos que foram chamados, em Mateus no capítulo 7, vão dizer, versículo 21 por ali: mas em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. O que está acontecendo, Senhor? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque para Deus não é o que eu tenho para fazer, mas quem eu sou para fazer. Você entendeu ou não? É quem eu sou. Deus não quer profissionais, Deus quer pessoas em essência. Por isso o primeiro e principal chamado seu, o primeiro e principal chamado meu, o nosso primeiro e principal chamado, nós vamos achar em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 ao 7, quando Paulo fala que ele é chamado para ser apóstolo. Mas no versículo 7 diz: e a vocês que são chamados para serem santos. O primeiro chamado não é ter o dom de apóstolo, mas o chamado é ser santo. Por isso que Paulo fala: eu, Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Primeiro ele é servo, doulos no grego, que quer dizer escravo de Deus. E escravo aqui não é o escravo que tem que padecer e etc. Não, é o escravo voluntário, que obedece por amor, que obedece por prazer. Então o principal chamado seu e meu é para ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque está escrito: sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo. Nós somos chamados para sermos santos. Somos chamados para ser aqueles que são separados para Deus. Ser santo não é ser melhor do que ninguém, não é ser maior do que ninguém, não é ser mais bonito do que os outros. Ser santo é ser de Deus legitimamente. Ser santo é pertencer a Deus verdadeiramente. Ser santo é ser separado para Deus e estar a serviço de Deus. Diga: Deus me chamou para ser santo. Diga: o meu chamado é para ser santo. Então quando vier aqui, não diga eu sou pecador, diga eu sou santo. E quando disser eu sou santo, saiba que você está dizendo é que é de Deus. Porque as pessoas compraram uma coisa errada de ser santo. Quer ser melhor do que os outros, acha que é melhor, quer ser mais santo que os outros. Eu quero ser mais santo que você, mas não é concorrendo com você. É ser mais santo porque eu quero agradar a Deus mais do que você. Você quer agradar a Deus mais que eu?
Aleluia, esse é o sentimento. É assim que a gente vai crescer em santificação. Quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos santos. Quando a conversão acontece para Jesus, nos tornamos santos, e agora vamos santificando as nossas vidas até a glória eterna. Xarabá, Sudaragai. Diga: eu sou santo. Aleluia. Agora, seguindo sobre o chamado, existem diversos chamados na palavra de Deus, cada um com funções, propósitos específicos. E uns faz parte do chamado geral, chamados gerais, ou um chamado universal. Ser santo é um chamado universal. Desde a criancinha que está com Deus, até a pessoa de maior idade, mais alta idade no meio de nós, é chamado para ser santo. Toda a igreja tem que ser santa. Toda a igreja tem que ser santa. Não quer dizer que a igreja não vai errar, mas quer dizer que ela não viverá para errar. Ela viverá para Jesus Cristo, para se acertar diante do Mestre. E outros chamados, também como gerais, que é o chamado à salvação, o chamado à intercessão. A igreja toda é chamada para viver uma vida de oração. Orai sem cessar. Buscai o Senhor, é um mandamento, está ali dando uma ordem. Buscai, é imperativo. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Buscai o Senhor, batei e abrir-se-vos-á. A igreja toda tem que ter uma vida de oração. É um chamado universal. Toda a igreja ora, o céu se move, a glória se derrama. Toda a igreja é chamada a viver uma vida de consagração, de jejum, de dedicação das suas palavras para Deus. Não pode estar em nós chocarrices, palavras impuras, palavras nojentas, palavras podres. A nossa linguagem, segundo Tito, tem que ser pura, tem que ser para edificação da Cabácia Daia. A igreja é chamada a ter uma palavra que salva, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. Da língua não pode sair palavras amargosas e palavras doces, não existe isso. A língua é abençoadora, a língua do crente promove o bem para todos. Chamado universal. Agora tem outros chamados, que são chamados específicos, como chamados para o casamento, que nós lemos 1 aos Coríntios capítulo 7. Deus nos deu um ministério, ser esposo. Ninguém dá glória, só aqui no altar aqueles três ali, ó. Que eu estava olhando para eles ainda, eu acho, hein? Deus nos chamou e deu um ministério. Sermos esposos. Deus te chamou e lhe deu um ministério, ser esposa. Ser esposa não é estar com o marido enquanto a coisa está boa e se não tiver abandona. Não, agora você tem um ministério, você tem que cuidar desse marido. Esposo, você tem que cuidar dessa esposa. Agora entenda, esposa, o seu marido não é um comprador da casa, não é o resolvedor de problemas da casa, não é o pregador de prego da casa. O seu marido é o seu homem. O seu marido tem que ser honrado nesta casa. O seu marido tem que ser amado nessa casa. O seu marido tem que ser respeitado nessa casa. O seu ministério é dar honra ao seu marido e não tratá-lo como provedor primeiro da casa, mas como o amor da sua vida. Dê a ele sexo, dê a ele atenção, dê a ele o teu cuidado. Marido, Deus não te deu uma escrava. Deus não te deu uma pessoa sem alma. Ela é uma pessoa para ser amada, para ser cuidada, para ser respeitada, para ser honrada, para ser aquela que de fato é a sua mulher.
Isso é chamado. Gostou ou não? Se gostou ou não, eu preguei a verdade. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Bem para mim, não interessa se não está bem para o outro. Não, é bem para o outro, para ver se vai estar bem para mim. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então nós temos outro chamado. O chamado de viver nessa família biológica que você está vivendo. Você é intercessora dessa família. Você é intercessor dessa família biológica. Não é para você brigar com seu marido, não. É para você orar para Deus libertar ele, para Deus converter ele, para Deus abençoar ele, para Deus dirigir ele. Não é você brigar com seu pai, com a sua mãe, com seu primo, com a sua prima, com seu avô, com a sua avó. Não, você é intercessor. O seu chamado é brilhar no lugar certo daquela casa. O seu chamado é praticar o que tem que se praticar para que essa família veja que em você existe um Deus verdadeiro. Você pode rir disso, mas eu estou pregando pelo Espírito Santo, e quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é a voz daquele que me usa nesta noite. Outro chamado nos nossos trabalhos, nas nossas profissões. A profissão que Deus lhe deu, o trabalho que Deus lhe deu, é para você brilhar lá. É para você ser o melhor funcionário, a melhor funcionária, o funcionário do ano. É para você ser respeitado porque não mente. Talvez até mandado embora do emprego porque não mente, mas tem caráter. Saberão que você tem caráter. É melhor ganhar menos e ter caráter do que ganhar mais e ser vendido para esse mundo. Nós temos um chamado. Os lugares onde Deus nos coloca, Ele tem propósito naquele lugar. Em todos esses lugares nós somos missionários. Em todos esses lugares nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo e sermos testemunhas de Jesus Cristo e levar a palavra do Senhor. Tem lugar que não se pode pregar com a palavra, mas se pode pregar com o testemunho, com o comportamento, e as pessoas saberão que existe um Deus que está na sua vida. Alguém está entendendo esta palavra? E existem outras chamadas, que são chamadas ministeriais, entre outros tantos. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu os dons dos céus, dons de apóstolo, de evangelista, de pastor, de mestre e doutor na palavra, de profeta, o dom de ganhadores de almas. Deus nos trouxe dos céus ministérios, distribuiu ministérios, para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja aperfeiçoado, para que o corpo chegue à estatura de varões perfeitos. Aleluia. E entendamos que para todos estes tem pesos e medidas. Escute, irmãos, ministério não é para quem tem talento. Ministério é para quem aprende a suportar as dores. Por que é que temos tantos pastores suicidas? Já parou para pensar? Perguntas que nos levam a respostas. Deus descuidou? Deus não guarda os escolhidos? Deus falhou? Claro que a resposta é não. Mas muitos mudam de igreja para serem consagrados, forçam as suas consagrações, forçam certas igrejas para tomarem conta, começa a implicar e falar mal de outros para se promoverem. Por isso entenda, irmãos, não vai suportar a carga se não for levantado por Deus. Porque quando Deus levanta, Ele é responsável.
Quando Deus manda para o deserto, não vai faltar nuvem de fogo à noite e nem a nuvem para guardar do sol durante o dia. Quando a direção é de Deus, pode faltar tudo, mas no momento certo vem o socorro, vem o cuidado, vem a proteção. Rabacandaia, nunca se promova, nunca queira chegar num lugar que você não está apto a chegar. Primeiro tem que ser provado. O chamado para a obra é para poucos. Não é para essa multidão de gente que está por aí. Por isso muitas confusões, muitas brigas de ministérios, muitas provocações, muitos vídeos na internet de homens de Deus brigando com homens de Deus, escandalizando. O chamado é para poucos, o chamado ministerial. Nem todo mundo, escute isso, nem todo mundo suporta cantar chorando. Nem todo mundo suporta adorar sangrando. Pregar que Deus faz, mesmo não tendo de Deus o que Ele faz. Correr a carreira proposta, mesmo sem forças. Socorrer a muitos precisando de socorro. Não é todos que conseguem isso. Isso também não está em mim, não está em você. Isso vem de Deus. Está em Deus. Está na graça bendita do Senhor, que é derramada abundante para aqueles que provados e aprovados dizem: eis-me aqui, Senhor, ao chamado. Russell Shedd, que eu tive o prazer de tomar café com ele na minha casa e recebê-lo, disse: se alguém pensa que o ministério não envolverá sofrimento, que o chamado de Cristo é para uma vida sem aflições, está desde o início totalmente enganado. 2 Timóteo 3, 12 e 13. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqueles que são aprovados, recebem de Deus graça. E não tem a ver com a força deles, tem a ver com a força de Deus na vida deles. Mas os que enganam serão enganados e vão cair em laços terríveis. Escute, meus irmãos, por isso 1 Timóteo 3,10, Paulo aconselhando Timóteo, ele diz: olha, você quer levantar obreiros, Timóteo? Primeiro prova os obreiros. Se forem achados irrepreensíveis, então sejam aprovados. Paulo não está sendo mau, Paulo está sendo cuidadoso, zeloso, porque ele sabe o calor do ministério, ele sabe o ardor da batalha, ele sabe quantas vezes falsos irmãos se levantaram, quantas vezes as perseguições e angústias, as vigílias, as dores, os pré-mortes que ele passou. Ele sabe que só suporta quem verdadeiramente é provado por Deus e aprovado. Escute, irmãos, existem duas coisas importantíssimas para nós aprendermos nesta noite. Aleluia. A primeira é que devemos ter experiências com Deus. As experiências levam-nos para o lugar da fé. As experiências levam-nos para o lugar da fé. Se um anjo de Deus aparecer para você, você vai ser despertado na fé, no sobrenatural. Se Deus revelar a você através de uma profecia, coisas que só você sabe, Deus sabe, a sua fé é elevada. As experiências são necessárias, as experiências do cuidado, das curas, do agir de Deus. E eu sei que todos aqui têm experiências nesta área. Mas o mais importante não é a experiência. O mais importante é amadurecer na experiência. Tem muita gente que tem todas as experiências, mas são pessoas como crianças, neófitos.
não aprendeu, não cresceu, não amadureceu. Quando nós olhamos de 20 anos acima, saíram do deserto para o deserto, 603.550 pessoas de 20 anos acima. 603.548 pessoas caíram no deserto, tendo as mesmas experiências, o mesmo líder, o mesmo Deus, vendo as mesmas maravilhas, morreram no deserto. Somente 2 amadureceram. Só Josué e Caleb amadureceram. Só Josué e Caleb disseram: esse Deus é conosco por onde andarmos. Ele é o Deus que falou conosco. Eu sei quem Ele é. E quando Caleb chega diante da terra e Josué vai passar a ele um lugar, ele diz: não, eu quero as montanhas, os lugares mais desafiadores. Eu quero o lugar onde estão os gigantes. Eu me lembro que Deus falou através de Moisés que essas montanhas são minhas. Ai, olha, presta atenção. Não é porque eu tenho 85 anos de idade que estou mais fraco. Não, senhores, eu estou mais forte do que saí do Egito. Dá-me as montanhas. Abraca, sabrariaraga. Amadureceu o homem. Sabe o que ele estava dizendo? Não é a minha força, é a força do Deus que nos trouxe até aqui. Amadurecimento. Davi era novo, mas amadureceu rápido. Chegou, porque a questão não é idade, a questão é crescer. Chegou diante do rei Saul. Falou: não, esse rapaz aí você não vence não, o gigante Golias, não, ele está matando gente antes de você nascer, ele já matava gente, não, acabou, não tem. Deixa eu contar uma história para o senhor. Eu enfrentei um leão e rasguei ele no meio, porque queria matar uma ovelha. Depois veio um urso maior que o leão, e eu enfrentei ele, rasguei ele no meio, porque não, as ovelhas não podem ser tocadas, as ovelhas do meu pai. E olhe para cá, rei. O mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, me dará vitória sobre o gigante. Rabacassai. Experiência é saber que a prova aumentou, mas o Deus não falhou. Deus não mudou, o poder de Deus não diminuiu. A prova é maior, mas Deus é maior que todas as coisas. Isso é maturidade. Então tem que ser aprovado. No meio dessa chamada, meus irmãos, a igreja, ela tem um chamado universal que nós falamos: santo, oração, jejum, adoração. Mas individualmente, escute isso, individualmente Deus está trabalhando com você. Deus não trabalha a igreja, Deus trabalha os indivíduos. Ele trabalha os membros do corpo, porque Deus está sempre agindo de maneira organizada, correta. Então você está aqui nesta noite porque você tem um chamado. E Deus não está falando com o pastor Lindomar, Ele está falando com você. Eu estou dizendo isso para você individualizar, porque Deus está falando diretamente comigo e não com os outros. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer avivar e colocar pronto. É você que Deus quer ter a liberdade de dizer: chegou a hora é agora. Alguém se entende da glória? Se não entende, fica calado. E no meio da igreja, o chamado para milagres, maravilhas e prodígios. Agora, Deus quer nesta noite levantar você. E por causa disso, Ele quer que você entenda algumas coisas. Primeira delas: quantos são chamados aqui? Já sente o chamado? Não levanta a mão se você não sente ou está com preguiça. Eu estou falando com gente fervorosa de espírito. Eu estou falando com uma igreja que não é mentirosa, que ela é verdadeira, que ela é adoradora. Quantos aqui têm um chamado e sabem que tem um chamado? Então, primeira coisa que você tem que saber no chamado: chamado dói. Como dói?
Talvez uma das coisas que mais doa no chamado é a ingratidão das pessoas. Porque as pessoas, elas não guardam o que você fez, elas guardam o que você não fez. Elas não guardam a história que viveram, elas guardam o que estão vivendo atualmente. Dói. Não queira ser pastor se você não aprender a suportar dores. Não queira dirigir um departamento da igreja até se você não aprender a suportar dores. As dores de um chamado são indizíveis. Só sabe quem passa. A solidão do chamado, principalmente quando você é chamado e entende que tem que obedecer a Deus acima de qualquer coisa. E é interessante porque obedecer a Deus é falar o que Deus quer, é fazer o que Deus quer, é ser co-pastor de Deus, co-cooperador de Deus, que a obra é dele. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados, não são os meus. Os caminhos são mais elevados, não são os meus. Então, se alguém está obedecendo a Deus, muitos não vão entender. Por isso que Abraão, quando ouve Deus falando, sai do meio da tua parentela e sai, obedece, daqui um pouco tem um filho, as promessas aconteceram. No capítulo 22, Deus fala, sai e leva o teu filho no monte e oferece a mim em holocausto. Abraão não fala com Sara, não fala com ninguém, não fala nem com Isaac, mas vai obedecer a Deus. Ninguém entenderia Abraão se falasse, eu vou ali matar Isaac, nunca. Mas Abraão tinha uma qualidade, sabia o que era a voz de Deus. Ele conhecia e discernia a voz de Deus. Tem muita gente que não faz isso. Então, irmãos, atender a Deus é muitas vezes fazer o que as pessoas não querem, chamar a atenção que as pessoas não querem ouvir, pedir uma organização que as pessoas não querem organizar. Tudo para os outros, mas se falar para mim e for comigo diretamente, tchau. Dói. As calúnias, as incompreensões, as mentiras que inventam de você e vão inventar. Inventaram mentiras de Jesus, sim ou não? Inventaram mentiras de Paulo, sim ou não? Falaram que ele era falso apóstolo, que as doutrinas dele eram espúrias. Mentiras, fofocas. Uma das coisas que o diabo mais usa, fofocas. Falam mal de você e você não sabe o que está acontecendo. Julgamentos precipitados. Te julgam pelo que pensam, mas não pelo que sabem. Por que ele fez isso? Por que ela fez aquilo? Eu não faria isso. Porque o chamado nos leva para o meio de pessoas que muitas vezes não têm maturidade, não têm formação, não têm escrúpulo, não têm educação, não têm parâmetros corretos para fazer julgamentos. Dói. O chamado fere a alma de um fiel. O chamado, você poderia dizer que é a coisa mais ingrata que tem quando olha para as pessoas. Mas quando você olha para Jesus, é a maior honra que nós temos. Então eu quero que você saiba, que eu saiba, que o chamado dói. Outra coisa, para orarmos, o chamado exige. Por isso que quem não é chamado não vai obedecer essas coisas. Então não vai ter a graça. Porque a graça vem pela obediência. Obediência é o grande segredo de alguém. Obedecer a Deus.
andar segundo o propósito, lutar todo dia para entender a direção. E o chamado exige o que, pastor? Exige amar mesmo não sendo amado. Isso dói. Exige amar mesmo sendo odiado. Jesus disse aos discípulos: como me odiaram, odiarão a vós. Exige abraçar, mesmo não sendo abraçado. Eu anotei essas coisas aqui porque elas são verdadeiras. Exige compreender, mesmo não sendo compreendido. Exige calar, mesmo querendo falar. E exige falar, mesmo querendo calar. O chamado exige saúde, tempo, enquanto muitos estarão em churrascarias, em festas, mas o chamado estará no monte. O chamado estará nas madrugadas de oração, nos bastidores de um chamado, daquele que é chamado de verdade, aquela que é chamada de verdade. Nos bastidores você vai sempre encontrar alguém de joelho chorando. O chamado muitas vezes vai fazer com que você saiba que pessoas estão nos parques divertindo, se alegrando com muitas festas, mas você estará visitando lares e socorrendo vidas. O chamado é negar-se a si mesmo. O chamado é deixar de amar a si para amar os outros em primeiro lugar. Além de doer, de exigir, o chamado revela os inimigos da cruz. Como temos inimigos? Inimigos conscientes e inimigos inconscientes, que destroem ministérios, que queimam ministérios, que falam mal de ministérios, que atrapalham pessoas serem curadas, restauradas, avivadas, batizadas no Espírito Santo. Pessoas que estão em pecado, são pessoas que estão à frente de alguma coisa da igreja, e estão em pecado, nunca confessam, e a glória de Deus é impedida de vir como Deus quer vir sobre a igreja. Inimigos da cruz, inimigos das curas. A maior dor talvez no coração de um chamado é a dor da traição de pessoas perto, de descobrir coisas que você fica sem saber o que falar porque não acredita. A maior dor do coração de Jesus, entre outras, foi Judas dar um beijo nele, e Jesus saber que o beijo é para apontá-lo para a morte. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando o que os discípulos pensaram olhando para Judas fazendo aquilo. Mas Jesus, o chamado, permaneceu Jesus. A que vieste, amigo? Faça o que você tem que fazer. E Jesus ainda olha para Judas com compaixão. A traição na obra de Deus, entre ministérios, calúnias e falácias, mata corações de muitos, se não forem guardados em Deus. Muita gente hoje cheia de traumas, às vezes em igrejas
falando coisas como um fel amargo, porque não souberam encarar essas coisas, e agora se tornaram vingativos, perseguidores também, porque não entenderam que no ministério existe Judas, mas também tem Joões, tem Pedros, tem Tiagos, Rabá, Sedab, Anaia, aleluia, e se não entender isso, morre. Muitos hoje não estão tendo a graça suficiente que só Deus pode dar, porque ao invés de tomarem as provas que passaram como provas para nos amadurecer, tomaram como provas de desprezo, de perseguições, e agora estão traumatizados e paralisados e fracos em muitas coisas. Deus não dá trauma para ninguém, Deus não dá trauma para obreiro, Deus não dá trauma para obreira, Deus não adoece a igreja, Deus prova os que Ele ama, e Ele aprova os que são aprovados, e derrama graça sobre todos. Mas também, meus irmãos, o chamado muitas vezes traz incompreensões para a própria família do escolhido. Por quê? Jesus falou assim: vocês querem me seguir? Lucas 14. Ele disse: tem que me amar mais do que o pai, tem que amar mais que a mãe, tem que amar mais que o esposo, tem que amar mais que a esposa, que os filhos, porque se não amar não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Tem que aborrecer a própria vida. O chamado, ele precisa estar com Deus e ter consciência do que Deus quer, e nunca abrir mão do que Deus ordenou fazer. Muitas vezes a própria família não vai entender, como Sara não entenderia Abraão. Muitas vezes a família diz: por que você estava na igreja até 10 horas? O que você está pensando? E você muitas vezes passou no bar até meia-noite, 1h, mas agora Jesus te converteu, mas a família não entende. Meu irmão chegou para mim, um novo convertido, e disse assim: você está exagerado, você está muito exagerado, você não pode ser exagerado, você está sendo crente fanático. E eu disse para ele: você quer que eu volte para o mundo? Ele disse: não precisa não. Eu falei: então deixa eu fazer para Deus o que eu fazia para o mundo, agora eu vou fazer para Deus muito mais. Se Ele me lavou, me limpou, quero ser mais para Ele, quero fazer mais para Ele. Se eu passei noite sem dormir lá no mundo, no carnaval, quando tinha carnaval, era uma semana sem dormir, no meio de drogas, no meio de cachaça, de prostituição, de adultérios até, e naquela perdição, será que agora eu não posso levantar de madrugada e orar ao meu Deus? A família não entende. Para que a família entenda, esse chamado, ou esta chamada, tem que conseguir elevá-los espiritualmente. E uma das coisas mais difíceis que tem é o ministério dentro de casa. Por isso que Jesus falou assim: ó mulher, seu marido não é ganho para Cristo, então com seu testemunho sem palavras, viu? Porque em casa você não pode falar muita coisa que eles já brigam. Você não pode dizer isso está errado, porque agora você está exagerado. Quer ser pastor aqui, quer ser obreiro aqui, quer ser pastora aqui, quer ser obreira aqui. Aqui você não é isso não. As pessoas dão desculpas porque não querem sair dos seus lugares de conforto. Está gostando da palavra? Mas nós temos um chamado, temos que amar essa família, temos um chamado para a família, temos que obedecer a Deus sobre todas as coisas, e alcançar de Deus sabedoria, para que essa família não odeie o nosso Deus, mas ame a Ele e tenha um encontro verdadeiro com Ele. Por fim, meus irmãos, o chamado vai te matar.
Se Jesus, quando nos chamou, contasse a história do chamado, talvez quem nunca foi pastor não vai entender o que eu vou falar. Jesus chegasse e falasse: ó, você vai ingressar, você vai ganhar muitas almas, mas é possível que no final você termine só. Ai, pastor, como assim? Qual foi o maior homem de Deus depois de Jesus Cristo na Bíblia? Paulo. Isso é consenso, não é? Paulo. O Paulo foi preso, e na primeira audiência dele ele diz: ninguém veio, ninguém compareceu, mas o meu Deus estava comigo, e ele fechou a boca dos leões. O maior homem de Deus no fim da carreira, esquecido. Mas o Paulo era nascido de novo. E ele tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor, ao ponto dele ter experiências e amadurecer tanto, que ele dizia: viver é Cristo, morrer é Cristo, tanto faz. Ele morre com poucos amigos, poucas pessoas ao seu lado. E ele vai ser degolado, o maior homem de Deus depois de Jesus. Ele vai ser degolado. O maior de todos foi crucificado, sem pecado. E agora, quando Paulo está, tem um livro sobre Paulo que é interessante. Eu tenho alguns livros sobre Paulo, teologia paulina, etc. E aquele livro, um destes, capa meio azul, verde, um pouco verde, diz que nos últimos dias de Paulo, ele recita, nos últimos momentos, recita 2 Timóteo 4:7, a seguir combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora tenho uma coroa me esperando, coroa de justiça. E depois que ele recita, ele coloca a sua cabeça no local e olha para a multidão, e ele fecha os olhos, e aí o carrasco desce a guilhotina, e a cabeça dele cai no chão, e segundo a tradição, quica 3 vezes. Cada vez que ela bateu no chão, a boca do Paulo abriu e disse: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O cérebro de Paulo estava bem vivo, e na mente de Paulo o que mais ocupava era: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E o texto ainda exagera um pouquinho, mas eu creio que foi assim, porque ele fecha os olhos diante da multidão ruidosa, diz o texto, mas quando ele abre os olhos, ele está diante daquele que é a razão da vida dele. Rabashadai, o chamado muitas vezes te chama para a morte, mas na verdade a morte nessa vida é a vida naquela eterna. Oloba serradai. Fique sobre os pés os chamados. Deixa eu dizer algo para nós. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa pregação não é para você sair do seu lugar e passear, é para você prestar atenção e dar uma resposta ao céu. Você quer ser um dos escolhidos? Judas foi chamado.
mas não se achou no meio dos escolhidos. Alexandre Latoeiro, o homem do adultério, foram arrancados dos seus lugares. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Preste atenção, pelo amor de Deus, se você tem um chamado, porque não é para qualquer um. Mas eu tenho uma notícia meio paradoxal. Quem tem chamado, se não viver para esse chamado, você pode me ouvir, por favor, em nome de Jesus? Quem tem chamado, se não atender, também morre. Quem tem chamado, tem que achar-se levantado. Quem tem chamado específico, nós estamos falando agora do específico, se não praticá-lo, vivê-lo e alimentá-lo para que cresça, morre angustiado. Então a escolha é nossa. Eu tenho um chamado, quem pode dizer isso? Mas você será escolhido. Eu quero chamar quem quer aceitar o chamado a vir à frente para nós orarmos. O Senhor, lá da eternidade, mesmo antes da existência de toda a terra, Ele nos conheceu. Para um deles, Jeremias, capítulo 1, 5 a seguir: Jeremias, antes que você viesse ao ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que se formasse no ventre, eu te designei para ser profeta das nações. E Jeremias, não diga sou uma criança, porque eu sou Deus e velo pela minha palavra. Antes, quando a minha mãe se achou grávida de mim, o meu pai não queria criança. Eles não estavam vivendo bem. As brigas. Eu sou fruto de um lar que minha mãe e meu pai se unhavam e rodavam nas calçadas brigando. Com 28 dias de nascido, meu pai foi embora. Cada um com seus defeitos e problemas. Mas o que eu quero dizer, quando minha mãe se achou grávida, meu pai disse: eu quero que aborte a criança. E ele comprou 3 injeções e deu para minha mãe tomá-las, para que houvesse o aborto. Há 59 anos atrás. E minha mãe, quando foi tomar a primeira injeção, o coração dela doeu. Aleluia. Eu estou ouvindo Deus dizendo a ela: aí não. Eu tenho um chamado como essa criança. A segunda injeção, o coração doeu, e ela jogou a segunda também num buraco no fundo do quintal. A terceira injeção, o coração doeu, e ela foi num buraco no fundo do quintal e jogou fora a injeção. Mentiu para o meu pai que havia tomado, mas a barriga foi crescendo. E quando lá em 93 Jesus me salvou, falou coisas comigo que a gente não merece ouvir, porque Ele é santo demais e a gente tão sujo, precisando de um santo como Ele. Ele levantou irmã Gaudência e disse: não era para você viver. Primeira profecia que eu ouvi.
Não era para você ter vida, mas eu cortei o laço, e a sua mãe não abortou, porque eu tinha um propósito contigo. Eu não sabia de nada. Cheguei para minha mãe, perguntei, e ela contou essa história que eu acabei de contar. E com isso eu quero te dizer, Deus te escolheu antes que você viesse à existência. Deus te escolheu, Tiago, e Ele tem um ministério com você. As coisas precisam acertar para que o ministério se levante, e todas as demais coisas vão se corrigirem por si mesmas quando esse ministério estiver levantado. Cheguei mais à frente, por favor. Deus te escolheu, é por isso que aquela vaca não te matou, porque Ele te escolheu, porque Ele tinha uma obra contigo. A inteligência, a sabedoria não veio dos homens e nem de você mesmo, mas de um Deus que te trabalhou para que chegasse até aqui e fosse o homem de Deus que Ele quer que tu sejas. Na casa andaia. Ele escolheu Wesley, aquele homem tímido, aquele menino que não sabia como seria a vida, e Ele escolheu para que você hoje estivesse aqui e ouvisse que tens um chamado e que a obra é grande contigo e com a tua. O dia que o ministério parar de te emocionar, é bem provável que o Espírito Santo não esteja mais reinando como estava reinando na sua vida. Mas esta noite é uma noite que o Senhor escolheu trazer de volta o Espírito Santo e emocionar a sua alma com o chamado. Porque quem ouvirá? Como? O que ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão o nome do Senhor se não saberem quem é o Salvador? Como que a sua família encontrará Jesus se você ainda não tiver? O seu chamado está sendo trabalhado. É hora de pegar o orgulho, é hora de pegar o passado e jogar na lata do lixo e levantar o ministério que Deus tem. Para de trauma, para de passado, é hora de ministério. Eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar. Se você quiser ir embora, você está à vontade, fica à vontade. Mas eu quero aqui deixar o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Deus te chama nesta noite. Deus te chama agora. Deus te convoca agora para se levantar. Quem? A palavra é: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Só aceita a chamada nesta noite se não tiver orgulho no coração, se não tiver mágoas, apontamentos. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? O Senhor pergunta. Você que está nos seus bancos, querem uma vida folgada, sem ministério, sem o chamado, é morte. O tempo hoje é de duas coisas: morte e vida. Muitas mortes nas igrejas, morte de ministérios, morte de chamadas, morte de adoração, morte de oração, morte de tanta coisa. Mas vida. O Senhor falou para mim ontem na reunião de obreiros, quando eu tive a oportunidade, que nem tantos, não são muitos os que vão, mas os que vão se levantar para Deus na última hora, eles vão ter poder dobrado na vida. E ainda usei o exemplo: os soldados de Davi não eram muitos, 400,
depois 600. E eles enfrentavam milhares. Mas tinha soldado dele que com uma espada destruiu 800. Um soldado pôs 800 por terra, Samar. Outro entrou em cova de leões e matou os leões em tempo de geada, de frio. Valentes. E o que Deus falou? Que os que forem se dar a Deus, aceitar o chamado, se render ao chamado, terão a força como os heróis de Davi. Farão obras como para 800. 800 fariam a obra que um vai fazer, cheio da glória e da graça de Deus. O mundo está clamando por uma igreja verdadeira, por um povo de Deus santo e que brilha Jesus no meio do colapso desse tempo. O mundo está clamando: cadê a igreja de Deus na terra? Tudo que você passou em sua vida foi para que aprendesse o caminho certo, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Tudo que você passou, por mais angústia e dor que foi, Deus esteve te ensinando. Deus trabalhou você para hoje, para agora mesmo. A pergunta é: queres ingressar neste chamado? Porque o chamado custa caro. Se não souber suportar, não vai morrer. Então eu quero que você feche os seus olhos e que você entenda que eu e você estamos diante daquele que nos chama. Você que desprezou o ministério, que abandonou o diaconato por motivos egoístas. Por quê, pastor? Porque ninguém deixa ministério. Ministério é a confiança que o céu me deu, que o céu te deu. Ministério é um Jesus olhando para mim e disse: eu confio que você fará para mim, por mim. Feche os seus olhos. Deus está chamando de volta os seus. Deus investiu em você, Deus gastou em você. Ele quer que você faça algo que Ele entenda que a partir de hoje será diferente. Lembre-se: amar sem ser amado, compreender sem ser compreendido, socorrer mesmo não sendo socorrido, visitar mesmo não sendo visitado, abraçar mesmo não sendo abraçado, perseverar mesmo fraco, pregar que Deus faz mesmo não tendo. Eis o chamado. Deus quer te ouvir. Faz um lá aí, por favor. Deus quer te ouvir. Feche os seus olhos. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar
Eu disse sim, ecoou em meus ouvidos, como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus quer que você perdoe, homem. Deus estava te formando e você estava guardando mágoa. Deus estava trabalhando com você e você guardando ressentimentos. Deus quer que você perdoe, mulher. Deus permitiu aquela humilhação, foi para poupar você, para que você não se exaltasse, você iria se perder. E Deus trouxe a humilhação como um remédio para te recolocar no lugar devido. Paulo disse: atribulados, para consolar os que são atribulados. Somos entregues à morte todos os dias. Senhor, eu vou aceitar o chamado. O que o Senhor me diz? Que vai ter perseguição, incompreensões, calúnias, levantes, guerra espiritual levantada. E o que mais, Senhor? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só os que aceitam o chamado levantem as mãos, olhos fechados. Consiga sentir o azeite que Deus vai derramar sobre a sua cabeça agora. Consiga sentir um óleo de unção. Consiga. O coração tem que escancarar. Tem que haver desejo aí, senão Deus não entende que há uma vontade. Tem que ter uma alma implorando: me restaura de novo, me levanta de novo. Perdão pelas omissões, Senhor, mas eu volto. Roba Shiva Rokobianai Garusamai. E se você se rende a Ele, seja renovado no Espírito Santo. Receba novas línguas dos céus. Seja batizado no Espírito Santo, você que não é. A sua vida está no leito do rio. É no leito do rio que a vida acontece. É no leito do rio de Deus que a vida acontece. Recebei, recebei, recebei o renovo do chamado. Deus te levantou com autoridade e poder na terra. Você é um soldado de Cristo. Você é guerreira. Você é guerreiro. Levanta-te e marcha, crente.
Aí, quando levanta o chamado, levanta o adorador. Quando levanta o chamado, levanta o intercessor. Quando levanta o chamado, levanta o missionário. Quando levanta o chamado, levanta o pastor, levanta a pastora. Quando se levanta no chamado, levanta o exército de Deus. Passeia por aqui. Quando levanta o chamado, a cura acontece, a libertação acontece. O louvor vem para o lábio como um cântico novo. Está levantado, receba graça. Está levantado, receba unção. Está levantado, receba autoridade. Está levantado, receba a armadura de Deus, toda ela. Está levantado, receba amor do coração. Receba alegria, receba paz. Está levantado, receba o caráter de Cristo. Está levantado, receba a unção e a graça que nos faz imitadores do Rei. Deixa o Espírito Santo te encher ao ponto de transbordar. Transbordar, transbordar. Deixa Ele derramar. Arabassura mandaragaia, receba a bandeira da nação que Deus te chama. Adabagadaçadaia, receba a bandeira da nação que Deus te chama. Urabadacaia, receba bandeiras de nações que Deus te chama para interceder por elas, para chorar pelas almas. Receba o renovo da intercessão, o renovo da oração, o renovo da igreja missionária. Se eu fosse você, mergulhava. Tem água, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deus está te levantando. Minha vida dou a ti, sobe essa escada de comunhão. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Olhe para cá, por gentileza, mas deixe, continue alegre, continue com a presença. Olhe para cá. Você ouviu o que tinha que ouvir, eu ouvi. Agora vá viver isso. Cada dia, tem pessoas que estão aqui que já alcançaram quase 100% do que precisavam, mas a maioria é um processo, porque Deus trabalha no processo. Daqui para frente, guarde a palavra. Eu sou um chamado, eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida.
e viva isso. Agora um pouco ainda aqui. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? Você está afastado e quer voltar para Jesus? Tem alguém no meio de nós? Se tem, levanta a mão como um sinal. Eu quero voltar para Jesus. Todos são de Deus? Glória a Deus. Sim? Amém. Agora entenda. O seu chamado, olhe para cá. O seu chamado, quando eu estou falando de chamado e as pessoas não estão olhando, eu sei que não tem interesse. Mas o seu chamado, se você o tem, e Deus falou que tem, dedique-se a Ele mais do que qualquer outra coisa, com sabedoria. Continue trabalhando, continue fazendo o que você está fazendo, mas priorizando o chamado. Você vai ver, estou falando pelo Espírito, que muitas coisas a partir de hoje vão se desenrolar. Deus não quer ser Deus nosso para resolver problemas. Deus quer ser Deus nosso para nos usar, para que resolvam problemas dos outros, e Ele vai cuidar de nós. Ruth e Sara, Deus quer um propósito. Você vai orar a Deus e vai colocar um propósito diante dEle, de buscar, porque Ele tem um ministério com você, e o ministério precisa desse propósito para ter direcionamento. Você é uma escolhida. Você vai louvar o Senhor com uma voz muito ungida e abençoada. O Senhor vai te usar, mas é necessário esse propósito. E tudo que acontecer em sua volta, Deus está perguntando: queres o ministério que eu tenho contigo? Diga não para os nãos e sims para os sims, e eu serei o teu Deus. Aleluia, glória a Deus.